Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre algumas alternativas que vocês mesmos me mandaram, né, que no caso seriam bons nomes para a Raposa na próxima temporada, que eu quero falar assim, né, sobre até o Pedro Lourenço falando que o Cruzeiro deve buscar até 15 reforços para a próxima temporada e quais seriam alguns nomes interessantes, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, igual eu falei, né, baseado, né, nessa sugestão que vocês mandaram aqui no decorrer dos últimos vídeos. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, quem sabe ainda hoje, né, de 36 mil inscritos e 500. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal, falando um pouco assim sobre, no caso, as notícias do mercado do Cruzeiro, que eu vou deixar na tela final como sugestão para vocês. Só antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para o duelo aí, no caso, na terça-feira, né, que eu quero destacar algumas partidas da Copa do Mundo, né, que lembrando, na terça-feira, vários jogos, uma rodada aí cheia, com 4 partidas, começando a partir das 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã tem Argentina e Arábia Saudita, depois ali às 10 horas da manhã, também na terça, Dinamarca e Tunísia, no caso aí também na terça-feira, 1 hora, México e Polônia, e encerrando aí também entre França e Austrália. O link para você começar a apostar nos jogos da Copa do Mundo, lá na SportPix, tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá, né? Nas últimas semanas, nos últimos vídeos, eu vinha pedindo para vocês deixar aqui embaixo nos comentários algumas opções de reforço para o Cruzeiro no ano que vem, e vocês foram deixando aqui aos poucos, e eu meio que saí tirando print, né, dos últimos, basicamente os últimos 25 vídeos aqui, vi todos os comentários e alguns de vocês deixaram algumas sugestões que eu quero falar assim sobre esses jogadores, né, que vocês mesmos comentaram, se seriam nomes viáveis e possíveis para o Cruzeiro no ano que vem. Quero começar aqui o primeiro, no caso aí o José Santana, né, que assim, ele perguntou se o André Luiz, que era do Corinthians, atualmente está no Cuiabá, seria uma boa opção para o Cruzeiro. Inclusive um abraço aí para o José, né, para o José Santana Magalhães, valeu demais aí por ter comentado. E enfim, jogador que realmente surgiu muito bem ali na Ponte Preta na temporada de 2018, né, se não me engano, isso mesmo, e depois foi jogar no Corinthians, porém pela equipe paulista, né, pelo Corinthians aí não teve muito destaque e também, para falar a verdade, nem teve muitas oportunidades. Pela Ponte Preta, em 2018, ele se destacou na campanha da Série B, foram 35 partidas, 11 gols marcados e 2 assistências, mas pelo Corinthians foram apenas 5 jogos e nunca mais jogou, né? Como o Corinthians queima jogador sem dar nenhuma chance de volta, né? Foi 5 jogos, basicamente não é mais apto para jogar pelo Corinthians, enfim, Corinthians aí tem essa mania. Depois, em 2019, emprestou ele para o Fortaleza, 25 jogos, 2 gols, inclusive um deles marcados na derrota do Cruzeiro lá no Castelão para o Fortaleza em 2019. E em 2020 foi emprestado para o futebol da Coreia do Sul, 29 partidas, 14 gols e 2 assistências. Fiquei impressionado como que ele não foi vendido, né? Mesmo marcando 14 gols naquele ano, ainda seguiu vinculado com o Corinthians, que emprestou ele para o Atlético Goianiense em 2021, 46 jogos, 2 gols e 4 assistências, e nesse ano pelo Cuiabá, 48 partidas com 6 gols marcados e 3 passes. Não é aquele jogador que chegaria, na minha opinião, para ser titular, só lembrando que ele joga como um ponta direita, né? Tem 25 anos de idade, mas eu acho ele uma boa aposta se pudesse chegar, por exemplo, em fim de contrato ou com salário baixo, que não é a situação dele, tá? Se o Cuiabá tivesse caído, quem sabe a equipe do Mato Grosso não fazesse questão, né, de liberar o jogador, mas como ele tem vínculo ainda por mais uma temporada lá com a equipe do Centro-Oeste até dezembro de 2023, eu acho bem difícil imaginar a saída assim do jogador. Acho um bom nome, até chegar a sugerir ele para o Cruzeiro em 2020, no caso eu fiz alguns vídeos ali quando ele saiu do Fortaleza e depois quando ele estava se destacando no futebol da Coreia do Sul, mas eu acho um nome assim que seria bem complicado de imaginar aqui no Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários também a sua opinião. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o Diego Tadeu, né, que comentou o seguinte, só queria o Pedro Raul e o Michael, ex-Flamengo, né, então assim, quero falar um pouco sobre esses dois e só falando aqui, tá, só quero comentar porque foi vocês que deixaram nos comentários, mas a chance deles virem pro Cruzeiro e tudo mais, praticamente não existe, tá, pelo menos nos próximos anos, é inimaginável, mas eu quero falar aqui porque eu vi muita gente até mesmo comentando do Pedro Raul, né, que eu já trouxe aqui alguns vídeos dele para vocês. Pedro Raul que tem contrato aí no caso com o Kashima Reysol até junho de 2024 e deve sair para um time brasileiro ou do exterior por um valor próximo dos 18 a 20 milhões de reais, ou seja, totalmente fora da realidade do Cruzeiro, porque pagar isso tudo para um jogador, ainda mais que, de acordo com o Nicola, pessoas ligadas ao Goiás vê que o jogador tem um interesse num salário próximo dos 700 mil por mês, ou seja, muito fora da nossa realidade, tanto em salário quanto também para adquirir os seus direitos econômicos.
jogador que fez 19 gols na disputa da Série A, tem 26 gols marcados no decorrer da temporada. E o outro seria aí o Michael, né, que no caso o Tadeu aí comentou, o Michael que tem aí 26 anos de idade, ponta direita, que também surgiu muito bem no Goiás, lá em 2017 a 2019, 2019 melhor ano, 54 jogos, 16 gols e 5 assistências, foi comprado por um valor próximo dos 35 milhões de reais, e vale lembrar, né, que aquele primeiro ano do Michael não foi bem, 43 partidas com apenas 4 gols e 4 assistências em 2020. Mas 2021 deu a volta por cima, ainda mais depois da chegada do Renato Gaúcho, fez 62 partidas com 19 gols e 15 assistências, e foi vendido por um valor próximo ali dos 55 milhões de reais na época, lá para o time do Al Hilal. E por lá tem tido bons números, né? Ele está basicamente quase uma temporada, foram aí 27 partidas, 5 gols e 5 assistências, números interessantes, uma participação em gol a cada 2 jogos aí do Michael, tem contrato até o final de 2025, valor de mercado próximo também dos 50 milhões de reais. Vários times do Brasil demonstraram interesse nele nos últimos meses, né? Como por exemplo o Corinthians, o próprio Flamengo, o Grêmio também, mas não acho que ele deve voltar, até porque tem um salário, se não me engano, é até superior aos 1,5 milhão de reais, livre de impostos, né? Porque lá nos Emirados também tem dessa, na Arábia Saudita também, então realmente é um salário altíssimo. Não acho que ele deve voltar antes de encerrar o seu vínculo, né, que até, no caso, dezembro de 2025. Dando sequência aqui no vídeo, outra pergunta foi do TPO Sports, que comentou 2 vezes. O primeiro jogador aqui, no caso do Brian Blando, que atualmente joga no Lanús, da Argentina, e ele comentou o seguinte: já jogou também na equipe do Agropecuário, que tinha, no caso, feito muitos gols, né, até lá, antes de ser contratado. Porém, tá tendo pouco espaço por lá e seria uma boa opção aí para Raposa. Então, valeu demais aí. Não deixou o nome dele, mas um abraço demais, um bom nome. O Brian Blando, que tem aí 27 anos de idade, atua como atacante central mesmo, basicamente como se fosse um camisa 9. E realmente, ele jogou muito bem pelo Agropecuário nos últimos 2 anos da equipe na elite do futebol argentino, tendo uma média de 37 partidas em 2021, com 11 gols marcados. E nesse ano ele começou pela equipe do Agropecuário, fez 23 jogos, 11 gols marcados novamente, e aí sim, foi jogar no Lanús na reta final do ano. Por lá não tem tido tanto espaço, até olhei as minutagens dele, né? Jogador que tem sido mais reserva do que titular, 18 partidas apenas até aqui e 2 gols marcados e 1 assistência. Jogador que surgiu na base do Rosário Central, e eu acho que, quem sabe, né, não pode ser uma boa opção. Só lembrando que o Cruzeiro também está de olho, né, no mercado sul-americano, futebol argentino, futebol aí uruguaio, o Cruzeiro de olho em algumas opções, e de acordo com o Transfermarkt, o valor dele é de 500 mil dólares, ou seja, algo próximo ali dos 2,5 milhões de reais. Então é um valor assim totalmente fora da realidade financeira. A questão é, será que valeria o investimento? A questão do jogador, ele seria melhor do que o Edu, por exemplo, para competir pela posição? Eu acho que não. Então teria toda essa questão também, que não é só trazer um argentino, um cara de fora, que ele já vai ser muito diferenciado, porque não é bem assim que funciona, né? Mas tem um contrato muito longo, até o final de 2025, se fosse para sair só mediante uma compensação financeira, que de acordo com o Transfermarkt, avaliada em 500 mil dólares, né? Um pouco mais do que 2,5 milhões de reais. Até quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito aí do jogador, do Brian Blando, jogador que tem 27 anos de idade, atacante aí, atualmente na equipe do Lanús. E para terminar aqui o vídeo, também mais uma sugestão aí do TPO Sports, que foi no caso do Fernando Andrade, jogador do Porto de Portugal, que tem contrato, né, justamente até junho do ano que vem, ou seja, tem um vínculo aí que já está se encerrando, que já poderia assinar um pré-contrato no ano que vem. A questão é, eu não acho que o Porto liberaria ele de graça, teria que ter uma compensação financeira, até por conta do atleta ser bem jovem, né? E de acordo com o Transfermarkt, avaliado em algo próximo dos 4,5 milhões de reais. O jogador que tem aí, só corrigindo, não é tão jovem assim não, pensei que ele tinha 25, mas na verdade ele tem 29 anos de idade e é numa posição que o Cruzeiro está precisando, né? De ponta esquerda, ponta direita, o jogador que surgiu na base ali, passou pelo Vissel Kobe do Japão, depois de ter se destacado pelo Anápolis de Goiás, jogou também pelo Guarani, Rio Branco de São Paulo, e foi jogar em uns times menores do futebol português a partir da temporada de 2013 e até 2015, né? Jogou num time chamado Oriental, Penafiel e o Santa Clara um pouco mais conhecido, né? Jogou por lá de 2017 até 2019, onde acumulou mais do que 112 partidas com 29 gols marcados e 8 assistências. Por conta desses números, ele chegou no Porto na temporada 18 e 19 e jogou 22 partidas pelo Porto, 2 gols marcados.
não foi muito titular e foi emprestado para vários times ali depois, né? Ficou 2 anos na Turquia com uma média de 30 gols, com 30 jogos, 5 gols por ano na equipe do Sivasspor, e agora atualmente na última temporada 1 jogo e 1 gol marcado pelo Porto principal e 2 jogos pelo Porto B. Ou seja, tá só ali cumprindo tabela mesmo até o final desse seu contrato. Então eu acho que se o Cruzeiro aparecesse com uma proposta para tirar o jogador, quem sabe até o Porto mantendo um percentual de uma venda futura ou tendo uma pequena compensação financeira, eu acho que ele sairia tranquilamente, até porque seria uma boa para o jogador ter um ritmo maior, né, de sequência, ainda mais jogando num grande do Brasil, do que ficar encostado lá na equipe do Porto, que está assim desde quando terminou o contrato dele lá com o Haifa, lá da Arábia, onde ele jogou um jogo só apenas, né? Então, basicamente em 2022, o Fernando Andrade nem entrou em campo e eu fiquei bem surpreso que eu nunca tinha ouvido falar do jogador, né? Teve bons números no Santa Clara em 2017 com 15 gols e 4 assistências, realmente não conhecia e nunca jogou num time de grande torcida, de grande expressão no futebol brasileiro, né? Só jogou aí no Rio Branco de São Paulo, no São Caetano, no Anápolis e no Guarani, então nunca jogou num time relevante do país. Eu acho que uma proposta do Cruzeiro tranquilamente poderia balançar, né, o atleta e acabar beneficiando o jogador vir aqui para a Toca da Raposa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre esses nomes, quem que você traria para o Cruzeiro para a próxima temporada, você acha que seria uma boa opção para a próxima temporada, quais desses nomes? E também deixa aqui embaixo a sua sugestão de nomes, né, que quem sabe eu não possa trazer aqui um próximo vídeo, eu deixo aqui o seu nome, manda um salve, deixa aqui na tela também, tenho certeza que tem grande chance de você comentar um bom nome aqui a aparecer no próximo vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa meta aqui de 36 mil inscritos e 500. Conto com a ajuda de cada um de vocês. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar, né, a fazer suas apostas. Valeu, galera!